professora da Universidade Federal do Maranhão. Desenvolvi durante uns 10 anos uma pesquisa sobre os Cazumbas, que é um personagem do Bumba Boi no Maranhão. E aí, em 2015, eu publiquei um livro chamado Cazumbas, Pessoas e Personagens do Bumba Boi, porque eu queria também pensar a questão das pessoas que brincam, né? Qual é o sentido disso na vida delas. E aí, depois dessa pesquisa, eu iniciei uma nova pesquisa na cultura popular, também sobre a cultura popular maranhense, mas na perspectiva de quem pensa a cultura popular e escreve sobre a cultura popular maranhense, né? Trazendo os grandes pesquisadores aí desde a década de 40, né? Então, é um longo caminho aí que foi feito no doutorado. Então, eu sou da Baixada Maranhense, né? Da região da Baixada Maranhense, da cidade de Penalva. E na minha infância eu acompanhava, eu não acompanhava os grupos de boi, mas pela manhã, como eles brincavam a noite toda, eles ficavam até pela manhã e eu acordava muito cedo com meu pai. Então meu pai me levava para ver de manhã bem cedinho, 6 horinhas, eles ainda estavam pelas ruas. E eu tenho essa memória do meu pai me levar e tenho memória do personagem Kazumba já naquela época como um personagem que assustava muito, né, as crianças, talvez pelo tipo de careta naquela época, naquele período, era um personagem que me marcou muito. E aí quando eu vim para São Luís, ali já na fase da adolescência e depois entrei na universidade, eu fui fazer um estágio no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, na Casa do Maranhão, que era o Museu do Boi, né? E lá eu me reencontro com esse personagem, né? Com outras máscaras, outras caretas, né? De Kazumba. Na região da Baixada eles chamam Kazumba, né? Aqui na capital eles chamam mais Kazumbá. E aí, ao reencontrar esse personagem, eu estava num processo também de definir um pouco o meu rumo de pesquisa sobre monografia. E eu queria fazer um trabalho sobre educação especial e o museu foi assim um divisor de águas, a vivência no museu, né? A vivência de conversando com turistas, com estudantes. Eu percebia que as pessoas eram sempre muito curiosas sobre o personagem, querendo saber de onde era, quais as razões das caretas. Eram sempre caretas em formato de animal, né, talhadas em madeira. Então, assim, para além de um objeto artístico, ele era um objeto muito simbólico, muito significativo. E aí, então, eu recebo o convite de Jandir, que é um grande pesquisador maranhense, de e reconhecer, né, na verdade, voltar à minha cidade lá depois de uns 10 anos, para a gente acompanhar uma festa que ia ter lá e que eu ia poder ver os Cazumbas lá em Penalva de novo, né? Então, desde o período da minha infância, muito tempo depois, acho que quase 20 anos depois, eu voltei para ver os Cazumbas, que eram muito diferentes, né, da minha época. E ele me convidou para ver essa festa que se chama Quinta de Ascensão. Era uma festa realizada por uma senhora que já faleceu, Dona Suquinha. E lá ela reunia o Bumba Boi, onde tinham os Cazumbas, e vinham muitas pessoas de povoados próximos. Ela reunia um grupo de caixeiras, que eram caixeiras dela, vizinhas, amigas, e reunia um tambor de mina que vinha da cidade de Viana, que é outra cidade da Baixada. E durante uma noite inteira, esses 3 grupos se apresentavam simultaneamente. O tambor de mina ficava dentro do terreiro da casa dela, onde o boi se apresentava. Em outros momentos ensaiava, né? Mas nesse dia o tambor de mina ficava dentro de casa, o boi na rua, que era muita gente, e as caixeiras do Divino numa casa em frente, né? E para mim foi muito confuso entender aquilo tudo, né?
compreender como a cultura popular ela é assim dinâmica nesse sentido de permitir tanta coisa, né? De permitir que a festa do divino, que é católica, tá ali ao mesmo tempo com o tambor de mina e ao mesmo tempo com o bumba-boi, que tem o Santo São João. E na manhã seguinte tinha missa com o padre dentro do mesmo salão onde estava tendo a festa do divino. Então aquilo tudo na minha cabeça era muito confuso, né? Como é que pode tudo isso junto? E depois teve a o passeio de embarcações, cada embarcação ia com um grupo diferente e essas embarcações ficavam dando voltas ali no rio e depois seguiam para outro porto e depois era feita uma grande procissão com esses 3 grupos e a promessa se encerrava. Ela me relatou, eu fui conversar com ela depois, porque eu achei que o momento da festa não era o momento mais apropriado. Mas eu já fui com a intenção de conversar um pouco sobre os casumbas e ela me relatou que ela fazia essa festa há muitos anos, né? Há mais de 30, 40 anos, porque ela tinha uma promessa com São João, né? E que ela tinha um problema no joelho e ela fez uma promessa, ele curou ela e ela então pagava essa promessa. E aí eu comecei a compreender um ponto fundamental assim na cultura popular, que é a questão da religiosidade, né? De como a religião ela é muito forte, ela é muito presente, ela é muito significativa para quem brinca, né? E alguns meses depois eu retornei à cidade de Penalva de novo para acompanhar dessa vez uma outra promessa, que é a morte de esbandalhar, que você estava me perguntando. Que aí que eu fui compreender como que a religiosidade determina a relação das pessoas com a festa, com o personagem boi, né? Com o brinquedo, com o objeto, né? De como que um objeto ele adquire vida e ele é ofertado a um santo, né? De como toda uma festividade é preparada para um santo. E eu fui a primeira vez, então, que eu fui acompanhar essa morte de esbandalhar, que era inclusive de um familiar. Que nesse primeiro momento eu não compreendi nada, porque ele faleceu e ele deixou essa promessa que ele fez para São João. Porque o grande sentido da morte de esbandalhar, que é de quebrar o boi, destruir e dar para São João, é porque é uma promessa, é um débito com o santo e precisa ser pago. Quando você vai pagar ou como você vai pagar, isso aí você se decide com o santo, né? Você determina o tempo. E aí então ele deixou essa promessa, morreu e não pagou. Mas a família, as irmãs se sentiam na obrigação de pagar essa promessa, porque elas acreditavam que ele mesmo morto, ele estava em débito com São João e não estava bem, né? Então elas se reuniram, mandaram fazer um boi, é mandado fazer um boi só para o evento especial. São várias noites de festa, a carne do boi é vendido, tem todo um ritual de publicidade, como é que eu poderia dizer, a festa ela é pública, é preciso dizer para as pessoas que moram nas ruas próximas que aquela promessa está sendo paga, sabe? E aí, então o boi passa pelas ruas para se despedir, né? E aí, depois então esse boi é quebrado, é esbandalhado, é vendida a carne dele e é pago a promessa, é selado esse débito com São João, né? Então eu mesmo tenho uma promessa já vai fazer quase 10 anos, mais de 10 anos ainda não paguei, mas eu vou pagar. Mas eu me encantei pela morte de esbandalhar porque eu acompanhei outras, né? E aí sempre que eu acompanhava, essa morte de esbandalhar, ela também é muito dinâmica, porque ela
tanto, ela é por razões diferentes, né? Se você chegar para alguém, por que você está fazendo uma morte esbandalhar? Porque eu pedi alguma coisa para São João, ele fez para mim, né? Então, por várias razões. Mas a promessa precisa ser paga. E o pagamento dela é um acerto que você faz ali. Você contrata um grupo para se apresentar, esse grupo vai se apresentar durante 8, 10 dias, né? Você tem que ter condições de fornecer comida para todas as pessoas que estão envolvidas na festa. E aí você tem todos os dias de apresentação, esse boi foge durante alguns dias, vai e volta. Então eu acompanhei muitas mortes e muitas razões, mas de todas essas razões, em todas essas razões está uma relação muito forte que as pessoas mantêm com o Santo São João, né? Com essa religiosidade popular. Mais uma questão interessante é que dentro dessa religiosidade popular também tem a presença das religiões de matriz africana. Então é muito comum você ver, por exemplo, o Kazumba, que é o personagem que eu trabalho no meu livro, ele faz várias encenações durante a morte de Esbandalhar, onde eles chamam de macumba, onde eles representam que recebem entidades, eles caem, eles sabem. E tem alguns momentos que você não sabe se de fato ele está recebendo alguma entidade ou não, enfim. Então, a religiosidade popular, como um todo, a religião católica e as religiões de matriz africana, elas estão presentes no Bumba Boi, né? Como um todo, assim, na cultura popular. Mas assim, para a gente entender a maneira como eles compreendem algumas coisas da festa, né? Para eles é uma coisa muito séria. Você romper um compromisso, você romper uma promessa, você fazer uma promessa e não cumprir, né? Então, é muito sério isso para eles. Precisa ser cumprido, precisa ser feito, né? E assim como brincar de cazumba ou ser um cazumba é uma coisa muito séria para eles. Eu não teria profissão, como é que a gente fala? Compromisso? Um compromisso muito sério com o santo, né? Então eu tenho muitos casos assim de pessoas que viraram amigos depois, que eu converso. Ah não, eu vim cortar cana em São Paulo, sabe? E vivem em condições subhumanas, e trabalham, passam 6 meses cortando cana em São Paulo e depois vêm para São Luís para comprar roupa, para ter aquele dinheiro só para roupa, para dançar e pronto, né? E ele tá feliz, porque ele fez o que ele tinha que fazer, né? Então, e muitos dizem assim, eu vou fazer isso até quando eu morrer. E a grande maioria faz até quando morre, né? Até o dia que morre. E isso é muito, muito significativo, muito forte para eles, a questão da religião, da promessa, do compromisso, né? Da seriedade com o santo, né? O santo para eles tá em todos os momentos da festa, né? Tá na caminhada que o boi faz, tem que ir uma senhora carregando a foto do santo. Né? Se esse boi está parado dançando no terreiro, essa senhora está ali carregando a imagem do santo. Se esse boi, antes dele sair para dançar, ele é batizado ali na frente do santo. Então, assim, o santo é o elemento central da festa. Começa com esse processo de pensar um pouco como que é, né? Como é que você... Fiz a promessa e eu vou pagar daqui com 5 anos, eu tenho 5 anos para me preparar para essa festa, eu vou guardar o dinheiro, eu começo a comprar os porcos, eu começo a comprar os bois, eu contrato o grupo, há sempre um grupo que é contratado para matar esse boi, para realizar o ritual para você. Mas a todo momento você que fez a promessa, você está ali do lado do santo, porque você
tem que dizer ao santo que você está pagando a promessa, né? Então, eu acompanhei uma promessa de uma senhora que ela passou vários anos tentando se aposentar, não conseguia, enfim. E aí ela prometeu para São João, e aí no dia seguinte alguém apareceu na casa dela e aposentou ela, e ela atribuiu isso a São João. Então ela fez a promessa, organizou. Então ela contratou o grupo, que era esse Proteção de São João, que é o grupo que eu pesquiso. E o grupo então mandou fazer o boi. E esse boi, ele é bordado de acordo, se de repente ela quer fazer uma homenagem para São João, quer desenhar uma imagem diferente, né? Então ela manda fazer esse boi, ela manda preparar esse boi para esse momento final do ritual. E o tempo de duração do ritual também quem vai determinar é o promesseiro, né? Não, eu vou fazer 5 dias de festa, eu vou fazer 8 dias de festa, não, eu só posso fazer 3 dias de festa. Isso aí é um acerto que você faz com o santo e com o grupo. Geralmente são 8 dias de festa, então todas as noites tem apresentações e todas as noites tem encenações, né, dramáticas, onde o boi foge. Esse boi ele passa dias fugido, ele se esconde pela comunidade. Os cazumbas são sempre os responsáveis em encontrar o boi, né? Então ali, o primeiro dia é a apresentação, o boi se apresenta. O segundo dia tem outra apresentação. Já no terceiro dia o boi começa a fugir porque ele começa a saber que ele precisa morrer, né? Uma condição dele é morrer, então ele começa a fugir. Então os cazumbas pegam o boi, trazem, e aí eles chamam os cachorros, que são as crianças que vão ajudar ele a capturar esse boi. E aí isso tudo é feito na rua, né? Pela comunidade. O boi corre pela rua, entra na casa das pessoas, entra no mato, as crianças correm, latem como cachorros, os cazumbas se confundem ali com a comunidade, porque eles não estão vestidos de cazumba, eles estão vestidos às vezes só com uma roupa mesmo comum. E aí capturam esse boi, depois esse boi foge de novo, depois esse boi é preso de novo. E há momentos muito pontuais da promessa, que é quando o dono do boi chama o promesseiro para alguns momentos de fechamento ali, né? Que é o primeiro momento dele segurar a corda quando o boi está preso, e é ele que vai segurando essa corda para o boi se despedir pela rua. Então ali é uma demonstração pública de que ele está pagando a promessa, né? Então ele passeia por algumas ruas dizendo para as pessoas, olha, eu estou pagando a minha promessa, tá todo mundo vendo, o santo está vendo, enfim, né? Tá. E aí então o boi então depois é preso no mourão, né? Esfaqueado, é distribuído sangue, né? Que é o vinho. E começa então um outro ritual que é feito também pelos cazumbas, que é a partilha desse boi, né? A divisão desse boi. E às vezes essa divisão ela pode ser gratuita, ela pode ser dada os pedaços do boi para algumas pessoas, mas boa parte desse boi é colocado no altar, né? O altar ele é um elemento central em qualquer promessa, né? Precisa existir o altar com a imagem de São João e de outros santos, mas principalmente de São João. E todas as cantigas que são feitas são cantigas direcionadas para aquele pagamento da promessa. Então, a cada momento que eles doam um pedaço da parte do boi, eles cantam uma música descrevendo aquele pedaço de boi que eles estão dando para São João, ou estão dando para fulano, beltrano, enfim. Na primeira promessa que eu assisti, a carne era vendida. E o pagamento era uma folha de uma árvore próximo de lá, né? E eu não entendi direito, não sabia, perguntei, alguém me falou, eu tive que ir pegar, troquei pelo pedaço de carne, que é um pedaço de armação, né? E aí guardei, fiquei muito feliz com aquilo. Depois minha mãe jogou fora, achando que era um pedaço de lixo. E
Depois de tudo isso, então, o dono da promessa entrega então o último pedaço do boi para São João, reza, né? Tá cantada a música e tudo se encerra ali, né? Tá pago a promessa, ele não deve mais nada para o santo, né? Tá sacramentada a promessa. Agora tem uma outra questão na morte de Bandalhar que me que chamou a minha atenção, que é quando essa promessa ela é rompida ali no meio do acontecimento, né? Teve uma morte que foi feita onde a dona do boi, dona da promessa, falou que não queria que o boi fosse sacrificado, né? Que o boi ficasse, porque era um boi muito bonito que ela mandou fazer. E ela não queria que o boi fosse morto, né? Que a festa se encerrasse e o boi ficasse inteiro, guardado lá na sede para outras apresentações. E o grupo não pôde intervir, era uma vontade dela, né? Mas ela rompeu ali algum tipo de relação com o santo. E algum tempo depois, alguns meses depois, tinha uma senhora lá nesse grupo que eu pesquisava, ela já tinha uns 90 e poucos anos, ela começou a ouvir urros de boi no quintal de noite. E ela ia e não tinha boi nenhum no quintal. E ela falava para a dona Matilde, que era a dona do boi, tem boi urrando no quintal? Não tem boi. E ela escutava toda noite. Esse foi um primeiro sinal. Depois os casumbas, um dos casumbas, que eles chamam de casumbas principal, começou a ter febre, a adoecer do nada. E muitas coisas ruins começaram a acontecer no grupo e eles associando tudo isso a esse boi, né? E até que o próprio dono do boi, que já tinha falecido, veio avisar em sonho para algum casumba que aquele boi tinha que ser morto, tinha que ser sacrificado e entregue para São João, porque São João estava cobrando, né, uma cobrança de São João. E aí eles me ligaram até no dia, só que tinha que ser feita uma coisa muito rápida, porque já estava muito, né? E aí não deu tempo de eu ir, não deu para eu ir acompanhar. E aí então eles sacrificaram um boi, mataram um boi, fizeram uma festa de alguns dias só, 2 ou 3 dias, cortaram o couro do boi, que é uma coisa que eles tinham que fazer para dar para São João. Aí guardaram a cabeça e aí eu tive lá umas semanas depois, né? E aí eles me relataram essa história toda, narraram tudo que aconteceu de ruim no grupo. E aí falaram pra mim, e a gente guardou a cabeça para te dar de presente. E aí eu fiquei assim com muita dúvida, né, se eu queria a cabeça ou não, porque eu sabia se, né, a gente é cientista, mas a gente também tem muita questão religiosa às vezes. Então eu fiquei, vou ficar com a cabeça desse, o que eu vou fazer com a cabeça desse boi, né? Mas eu aceitei. Para não ser mal educada, aceitei a cabeça do boi, trouxe a cabeça do boi. Essa cabeça do boi passou 10 anos na minha antiga casa. E agora, recentemente, quando eu vendi, eu encontrei a cabeça do boi, estava lá a cabeça do boi. E eu já ofereci essa cabeça de boi e ninguém quer a cabeça de boi. Tá lá, tá aqui em casa, até aqui no apartamento, né? Então, eu pensei assim, doar para algum museu, algum lugar que talvez faça um pouco mais de sentido, né? Do que ficar comigo mesmo. Apesar de ter sido um presente para mim. Quando eu comecei a pensar no casumba ou nos casumbas de uma maneira grupal, né? Enquanto um grupo de homens, de pessoas, eu falo homens porque naquele período, nos anos 2004, 2003, eram só os homens que brincavam, porque o personagem casumba era muito associado a seres demoníacos, né? É até contraditório, porque a roupa deles era bordada com São João, né? Enfim. Mas eles eram associados pela imagem que eles carregavam no rosto, né? Imagens animalescas. De modo que eu comecei a pensar neles enquanto grupo, né? E
Me veio um pouco na cabeça inicialmente entender o porquê, qual era a razão. Num primeiro momento, na verdade, me veio a análise mais estética, né, da roupa deles, que foi o que eu trabalhei na monografia. Inclusive, a capa da monografia é uma criança vestida de cazumba, encostada assim na cerca de uma casa. E ela tá com uma roupinha de cazumba, assim, uma coisa simples, né, mas ela tá de cazumba. Eu fiquei pensando, assim, ela crescendo ali, né, já como cazumba, porque muitos homens escondiam que eram cazumbas porque era muito negativa essa imagem de ser um cazumba há um tempo atrás, e essa imagem foi se desconstruindo, né, aos poucos. Mas a questão de ser homem era uma exigência deles, tinha que ser homem. E eles tinham, uma coisa que me chamou a atenção desde o início também foi a questão performativa, né? Eles têm uma performance corporal diferente de todos os outros personagens. Eles são personagens mais livres, né? Eles são, em certos momentos, até separados do grupo, né? Eles dão início à brincadeira, eles são os primeiros a entrar. Mas depois que eles fazem essa entrada, essa abertura do grupo, né, essa chamada do grupo, eles ficam mais livres. E aí eles começam a desenvolver, a fazer entre eles a performance corporal, que é comum em alguns momentos. A gente pode dizer que eles possuem movimentos comuns, mas alguns se diferem, né? Então, o que é comum? Pelo próprio formato da roupa, da indumentária, a indumentária ela é pensada, a bata ela é pensada com um elemento aqui atrás que alarga o quadril, deforma um pouco o corpo, né? Então, o movimento comum entre eles é o balançar desse quadril, né? O balançar do quadril é um movimento diferente, um movimento comum entre eles. Agora, o que é o movimento que eles já fazem, que cada um faz de um modo diferente? É o balançar o quadril e o giro simultaneamente. Então, isso aí, cada um encontra o seu tempo na música, entre balançar o quadril, entre fazer o giro. Só que essa performance que eu estou falando, ela era uma performance do início dos anos 2000, né? Ali no final dos anos 2000, aqui já para os anos 2017, 18, essa performance ela mudou muito, né? Quase que completamente. Essa performance que eu falei anteriormente de balançar o quadril e balançar também o ombro, né? Eles tinham um movimento de ombro, porque também eles usam alguns outros elementos na fantasia que eles precisam utilizar durante a dança, que é a espingarda, que é um elemento que eles utilizam para matar o boi, porque eles que vão ser responsáveis em matar o boi durante o ritual. Eles utilizam o sino, que é para um chocalho, que é o mesmo elemento que é utilizado em bois no interior, que é para avisar, né, que estão chegando. E o formato da careta, ele era um formato mais simples e mais leve, né? Ele era muito mais a careta, né, coberto aqui. E com o passar do tempo, essa careta ela foi recebendo um elemento a mais, que foi a torre, né? E essa torre, ao longo dos anos, ela foi sendo elevada, ela foi crescendo. Na medida que essa torre foi crescendo, o movimento corporal deles foi sendo modificado, de tal modo que eles não conseguiam fazer nenhum movimento com o corpo quando eles estão com toda a indumentária. Eles mal conseguem caminhar com a entrada. E caminham segurando. Então, se você perceber a entrada deles atualmente, se eu me refiro mais aos grupos do interior, eles caminham segurando aqui com as duas mãos a torre, né?
Então eles fazem essa entrada principal para mostrar a torre, para se exibirem, para adquirir o prestígio da comunidade. É a primeira vez que essa torre é mostrada. E depois desse desfile, que eu chamaria de desfile, eles saem de cena um pouco, vão em um canto, tiram, colocam lá e usam uma camiseta com somente o olho aparecendo e aí vão dançar, né? Mas essa dança que é feita mais atualmente, ela é uma dança parecida com a antigamente, mas ela é sem esse elemento central que era a careta do Kazumba, né? Que era um elemento bem leve, porque é feito de madeira, uma madeira, não lembro o nome da madeira, mas é uma madeira bem fácil de ser esculpida, né? E então, quando essas torres, inclusive um tempo atrás, na época do livro, eu retornei para fazer fotos e nós encontramos esculturas de torres antigas lá num tamanho bem pequenos, né? Atualmente elas têm 4, 5 metros, assim, coisas que não dão para se apresentar em todo lugar, né? Então, é algo que eles estão, né, num processo de repensar a própria estética deles, né, como é que está esse processo de mudança, de pensar. Isso, nesse grupo que eu pesquiso, foi muito influenciado por um Kazumba que mora aqui em São Luís, que é o Fábio, e que ele era o responsável por fazer as torres, né? E aí, para ele, na concepção dele, quando eu conversava com ele falava assim, quanto mais alto, melhor, quanto mais alto, mais bonito, quanto mais alto, chama mais a atenção das pessoas, quanto mais C10 brilhando, melhor, quanto mais luz. Então, assim, o Kazumba, ele passa a existir daqui para cima, né? A existência dele estética passa a ser da careta para a torre, ao mesmo tempo que tira a performance corporal, né? Ele para de si, ele não consegue mais completar essa performance porque é muito peso, ele não consegue dançar. Então, tudo isso é um processo dinâmico de mudança, né? Alguns estão voltando, ao mesmo tempo que a gente tem aqui em São Luís, por exemplo, o mestre Abel, que está aí há mais de 50 anos fazendo a mesma careta de Kazumba, que é de tecido, né, que não muda e que não interfere na performance corporal deles, né? E que é o tipo de careta também que a grande maioria dos Kazumbas do grupo do seu Apolônio que eles utilizam, né? Então é um grupo, inclusive uma careta que é reconhecida mundialmente, né? Porque o mestre Abel trabalhou durante muitos anos no Centro de Cultura Popular como funcionário vigia, né? E então ele mantinha uma relação muito próxima com a Zelinda Lima, que acabou divulgando o trabalho dele. Então ele ficou muito conhecido por conta disso. Então até hoje ele faz esse tipo de careta, que é diferente das caretas lá da Baixada, da região da Baixada, onde conta muito mais essa questão que eles chamam de uma estética, né? E realmente atualmente eu não sei como tá, mas até as últimas vezes que eu visitei estava cada vez maior, né? E mudando a maneira de expressão corporal. Mas uma outra característica dos grupos da Baixada, em termos de apresentação, que é muito diferente daqui, além deles nunca terem conseguido se apresentar aqui em São Luís, esse formato de apresentação que ainda né, até hoje, assim, de porta em porta, eles vão dançar na casa de fulano de tal, né? O pagamento ainda é a bebida e a comida, né? A festa é para o santo, o dono da casa faz o altar, enfim. É uma lógica diferente de apresentação, que é diferente da lógica da cidade de São Luís, né? Que foi uma lógica construída já por outros caminhos aí.